Ele jamais cogitou ir para o Palmeiras, tá? Deixar isso claro, ele nunca pensou em ir para o Palmeiras. Tem convite do Neymar no Santos para jogar lá, mas o staff do jogador entende que questão financeira pode pesar para o Santos. O interesse maior do Andréas Pereira, ele nunca pensou em jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Flamengo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Rapaziada, vamos ver as últimas notícias do Flamengo desta terça-feira. Já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho. Agora bora pro vídeo. Liberta, Flamengo estreia quinta-feira, gente. Pega o Deportivo Táchira, lá na Venezuela, terra de Simão Bolívar. Agora eu vou pra Gávea aqui conversar com o Marcelo Corrêa para trazer as últimas do Flamengo. Pô, tem um artilheiro voltando aí, pode-se dizer em breve, né, Corrêa? É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tá todo mundo ansioso pela volta do Pedro, depois daquela lesão muito dura, ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro do ano passado. Ele já vinha treinando com bola, mas ontem, enfim, foi liberado para realizar 100% das atividades físicas e técnicas com o restante do grupo. Isso é muito bom, mas o Pedro ainda não viaja para a estreia do time na Conmebol Libertadores, quinta-feira contra o Deportivo Táchira, lá em São Cristóbal, na Venezuela. O planejamento é para que o Pedro volte a ficar à disposição do Felipe Luiz. Na verdade, ele ainda nem jogou com o Felipe Luiz na outra quarta-feira, segunda rodada da Libertadores, contra o Central de Córdoba, no Maracanã. E se não conseguir, aí mais uma semana para frente, 16 de abril, contra o Juventude, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O que esquentou nos últimos dias, outra notícia importante, hein? É a negociação com o Jorginho, volante, 33 anos de idade, ítalo-brasileiro, está no Arsenal da Inglaterra, deve ser liberado antes do prazo e está perto de acertar para vestir a camisa do Flamengo a partir do meio do ano, Escobar. Baita reforço, Marcelo Corrêa, o repórter que o Brasil elege. Grande abraço para você, Marcelo. Para o Fla, Flamengo e Internacional fizeram um dos jogos mais aguardados da rodada e, Capita, entregaram o que se esperava, né? Caramba. Foi legal. Jogo muito legal, né? Jogo muito legal. Primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, o Inter criando possibilidades, né? E assim, a gente acho que eu posso falar pela gente, né? A gente gosta muito dos treinadores, né? Das ideias do Felipe e do Roger, assim. Os times têm muita cara deles hoje, né? Você vê o Flamengo com a cara do Felipe, você vê o Inter com a cara do Roger. O primeiro tempo foi muito bom, o Roger criou muita dificuldade para o Flamengo. O Flamengo demorou a entender um pouco o conceito de jogo que o Inter propôs e o Inter teve chance. No segundo tempo, o Felipe Você gostou do time que o Felipe colocou para largar? Muita gente criticou a escalação do Michael. Chamou atenção um pouco. Deixando o Plata no banco. Então, o Plata vinha numa sequência boa, né? Eu não sei essa questão de Só para continuar seu comentário, o Felipe fala que o Plata fica fora por causa da data FIFA, que jogou os jogos, viagem, estava muito desgastado, por isso que ele acaba não jogando. E o Michael é um jogador assim que não teve uma boa atuação, mas o torcedor gosta. O Michael tem as movimentações dele, né? Imprime velocidade, incomoda o lateral do lado. E aí, no segundo tempo, né, tem algumas mexidas do Felipe e o Flamengo domina o segundo tempo todo, assim. Sim. O Flamengo cria muitas chances, tem muito volume de jogo. É até mais próximo o Flamengo do segundo tempo do que o torcedor está acostumado. No total foram 16 finalizações do Flamengo contra 3 do Inter. Mas o jogo foi dessas, muito... Não, eu falei 3 do Inter, eu não sei quantas do Inter. Eu sei que o Juninho do Flamengo... teve 3 oportunidades. Deu uma chance. Mas então, você acha que ali é um gol perdido ou uma infelicidade? Então, a gente falou do Flaco, né? Enfim, se é gol perdido e infelicidade, né? No Flamengo, essa bola ela tem que entrar. E você vê que são duas decisões diferentes, né? Tem uma que ele sai de cara com o goleiro e tenta driblar o Rocher defende. E na segunda, acho que ele fica inseguro do drible e ele tenta chapar e ele chapa, a bola pega na trave. Enfim... Não sei se o Luiz ou o Amoroso podem falar melhor se é gol perdido, mas no Flamengo, a pressão que é colocada sobre ele, talvez essa bola teria que entrar. Ele não tem o refinamento que a torcida do Flamengo exige, né? E quando você tem essa insegurança não, essa desconfiança do torcedor, essas oportunidades você tem que aproveitar. Para mim, como defensor, foi... Ele acertou certinho a finalização dele, deu na trave, deu azar. No cabeceio, o goleiro fez uma boa defesa. Para mim, ele criou as situações de gol, bem posicionado. Enfim, mas o torcedor ele tem essa cobrança e ele sabe que nesse momento de desconfiança ele tem que fazer esses gols. Pra mim é gol perdido. O do pé da trave? Eu queria falar isso. Não, porque até quando eu perdi um gol, eu tinha uma oportunidade meia clara de fazer o gol. Eu erro, pra mim é gol perdido, entendeu? Eu tinha essa exigência de
oportunidade tem que fazer. Eu achei a dele mais difícil que a do Flaco. Achei, não sei, os caras estavam mais em cima, o goleiro estava mais em cima, a bola estava mais alta, não sei. E deu um azar. Mas como falamos aqui semana passada, apesar do Flamengo ter um bom elenco, um bom time, joga bem o futebol, o Campeonato Brasileiro não vai ser fácil. Ele não vai nadar de braçada, né, como todo mundo imaginava. São time do Inter, bom time, deu trabalho. Fisicamente muito forte. Mas o Roger foi muito inteligente por causa disso, porque o Flamengo, sem a qualidade de Arrascaeta, de Gerson, que são os caras que tocam mais a bola, ele tirou a profundidade do Flamengo, que são esses caras mais velozes. Então é Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Aí o Flamengo teve muita dificuldade quanto a isso. No segundo tempo, que o Felipe conseguiu entender um pouco mais de jogo, mudou a mecânica do ataque, que conseguiu criar mais situações. Mas o Roger foi muito inteligente no começo do jogo. De repente, poderia até ter vencido a partida por causa da estratégia que ele armou para a partida. Porque falta um centroavante. O Pedro daqui a pouco tá voltando, né? Tá perto. Precisa de um referência para poder segurar os zagueiros. Quando você não tem um cara que segure pelo menos dois ali, né? E é uma preocupação, e como você falou, você tem aqueles jogadores de velocidade, fica mais fácil ser marcado, né? E uma observação do Inter, só que é legal, porque assim, é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, né? De você ter um jogador com essa característica, de você ter um volante, que foi o Fernando, e o Caio, ele é uma sobra pra frente. Então é um líbero à frente da zaga. Isso eu acho muito legal, porque a hora que ele quer um cara experiente, a hora que ele percebe a movimentação, ele faz uma sobra como líbero atrás, ele encaixa. E só que aí, quando ele tem que sair como primeiro homem, ele sai também. E a gente fala sobre isso, né? E outros times, o quanto é importante você... Não é que você vai usar esse sistema, mas em alguns jogos, o quanto é importante você ter um cara que atue como zagueiro e em alguns momentos jogue e avance para o meio-campo para completar a marcação. E aí tem a mão do Roger no trabalho e tem a competência do Fernando. Andréas Pereira, agradecer a amiga Raíza Simplício que participou disso tudo, né, que teve envolvimento nessas informações todas do Andréas. Fui procurado por uma fonte ligada ao Andréas, graças à Raíza que passou meu contato. Ela sabe que entende que o melhor caminho é vir para o Flamengo. Ele jamais cogitou ir para o Palmeiras, tá? Deixar isso claro, ele nunca pensou em ir para o Palmeiras. Tem convite do Neymar no Santos para jogar lá, mas o staff do jogador entende que questão financeira pode pesar para o Santos. O interesse maior do Andréas Pereira... Quer jogar no Palmeiras? Não, né? Não, ele não quer jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Flamengo. Ele nunca aceitou, ele nunca pensou em jogar no Palmeiras. Tá errado o GC aí, tá? Ele nunca pensou em jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Flamengo. Tá? Ele sabe do interesse do Neymar no Santos, ligou para ele já e tudo mais, mas que o interesse dele é jogar no Flamengo. Aí a informação é que nos próximos dias podemos ter uma reunião entre José Boto e Andréas Pereira. Tá para acontecer uma reunião, já teve procura do Flamengo na janela passada e o Flamengo vai conversar com o jogador que tem atuado como 10-11 no Fulham. Ele não tem atuado como um 10-8, ele tem atuado como 10-11. Ele é o especialista como 10? Não, ele era um 8-10, mas tem atuado como 10-11, então o próprio pessoal ligado ao Andrés me falou isso, ele está jogando como eles querem lá, hein, como 10-11. Então eu acho que a chance do negócio acontecer, ela existe, ela é real. Agora, é saber, né? Será que vai ter... Eu estava conversando hoje com uma jornalista do Globo Esporte, amiga, a Letícia, ela falou, cara, a questão toda é, será que no primeiro erro não vão já começar a cobrar o Andréas? Como é que vai ser isso tudo? Você tem dúvida? A gente estava conversando hoje. Você tem dúvida que se ele tiver algum erro que comprometa o resultado da partida... Não vão pegar no pé dele, vão deixar ele jogar no Flamengo mais tempo. Andrés Pereira não dá mais e etc. Voltou, entregador de paçoca voltou. Vai começar, vai ter essa galera, né? Claro que vai ter. Vai ter a galera do... Mas é um jogadoraço, hein? Tem um ponto aí, né? Tem um ponto aí que é um jogador caro, tá? Menos de 18 milhões de euros. Isso aí, Raíza. Não tira o Andréas Pereira do Fulham. Não tira. Não tem essa de contrato acabando também. 18 milhões de euros pra gente aí. O Palmeiras ofereceu 20. Não tira. E eu tô falando de um valor baixo ainda, tá? Mais bônus. 18 mais metas, mas eram 4 vezes. Eram em 4 anos que eles iam pagar. Palmeiras ia pagar em 4 anos, 18 milhões de euros em 4 anos. Tem informação da Raíza. 2 milhões e meio de salário. Fala, Raíza. Não, então é um jogador caro, um jogador muito caro. Tá? E salário também. 2 milhões e meio de salário, Raíza, que o Palmeiras ofertou, ele não quis. Pra cá, ele tem que ganhar pelo menos... igual que ele ganha no Fulham. E olha só, com todo respeito ao Andrés, que é um ótimo jogador, isso aí é indiscutível.
para um atleta custar cerca de 20 milhões de euros para os cofres de um clube e ele ter um custo mensal de 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, ele tem que decidir campeonatos, amigo. Eu não vejo... Ele tem 29 anos, tá? Eu não vejo o Andrés Pereira decidindo campeonatos. Sabe quem custou 20 milhões de euros? O Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi o melhor jogador da América. Sabe quem custou 20 milhões de euros? O Thiago Almada. O Thiago Almada foi um dos melhores jogadores da América. O Palmeiras acabou de pagar quase 20 no Paulinho. O Paulinho, no futebol brasileiro, ele é um cara que já foi artilheiro, que decidiu campeonatos e tudo mais. Então, vale. O Andrés, até mesmo pela posição dele, por mais que ele esteja jogando de 10, ele não tem essa característica de definir, de decidir jogos. Então, eu não sei se o Flamengo, com 20 milhões de euros, precisa comprar o Andrés Pereira. Ele não tem a magia do Arrascaeta, né? Nem perto. O pejo do Arrascaeta. Ele não é um craque. Não, é isso que eu tô falando. Ele não é Aquilo craque. que a gente falou, ele é um 8-10. Ele não é um 10 que vai decidir jogo. Não, você tem que ter uma convicção muito grande, mas muito grande, de que esse cara vai mudar o patamar do teu time para pagar 20 milhões de euros num jogador. E eu não vejo o Andrés Pereira... Ele tem 29 anos, né? Ainda tem isso. Não é um jogador que não é mais vendido, né? Pode vender depois, exatamente. Ainda tem isso. Não tem valor de mercado, assim, imenso, porque não é jovem mas mais, né? O contrato dele estava errado, a informação que ele tinha só mais um ano de contrato. Não sei se a Raíza sabe, mas o ano de contrato dele, ele tem uma brecha, que se ele atuar 6 jogos pelo Fulham, ele automaticamente, se ele jogar na próxima temporada, que vai se iniciar em julho, né? Em junho para julho, ele atuando 6 vezes, já automaticamente renova por mais um ano. Então ele tem 2 anos, os caras estão muito confortáveis com relação à renovação. Ele não quer renovar, já ofereceram para ele não aceita a renovação lá, mas isso não influencia em nada, porque ele tem 2 anos de contrato mais, 2 temporadas mais. Ótimo jogador, não pago 20 milhões de euros. Então é o seguinte, tudo bem, enquanto a Mariana se recupera, a gente tinha aquela expectativa do Brasileirão ser equilibrado. Pode ficar séria? O Brasileirão ser equilibrado. Sim. E a primeira rodada mostrou isso, não mostrou? Mostrou. Não mostrou? Mostrou. Tá vendo? Por exemplo, o time que você imagina que vai cair, já ganhou. Né? Ganhou do Santos, né? Na abertura, em casa, né? O time que você imagina que vai cair, foi o que ele falou. Eu coloquei Mirassol, Juventude, Red Bull e o Sport na 17ª. Foram os mesmos que eu coloquei. Eu coloquei os mesmos 4 times. Mas sim, eu continuo falando a mesma coisa. Por exemplo, o Flamengo Internacional mesmo, no Maracanã. Foi. O Internacional, pra mim, do jeito que foi a partida, que o Flamengo foi lá, brigou e não conseguiu vencer, mostra o equilíbrio que vai ser o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e o Botafogo, a mesma coisa. Uma torcedora do Inter que a gente conhece, agora foi de arrasta pra cima, né? Não podemos mais falar o nome dela. Ex-companheira nossa aqui, ela mandou uma mensagem e falou assim... Ela não morreu. Só nos deixou. Sim. Não desse plano. Enfim, não é esse o ponto. Tá bom, vai. Ela veio falar assim pra mim. Ele viu o nosso ranking lá, né? Sim. Que a gente tava montando. E falou, eu pago um almoço pra você se o Atlético terminar na frente do Internacional. E a gente tinha colocado o Galo, tipo, sei lá, em 2º lugar. Ou seja, sim. Colocando... A gente aqui? Foi o 4º, 3º. Foi uma coisa do tipo, né? O Inter tava na frente. Não? Não. Vocês colocaram no final? Já não lembro. Tá. Eu já não lembro mais. Tá bom. Mas, enfim, o Bruno colocando o Atlético como um dos candidatos ao título, o Internacional nessa conversa também. Sim, também. Mas pra mim o Internacional briga. Pra mim o Internacional briga lá em cima. Flamengo, Internacional e Palmeiras. Foi o que eu coloquei no meu. E, assim, eu não sei se já é uma resposta definitiva, mas a gente tinha dúvidas sobre Botafogo. E, assim, acho que a primeira rodada, essa resposta foi positiva do Botafogo. A primeira resposta, sim. Eu entendo que o Botafogo vai passar por oscilação, porque o trabalho é um trabalho muito novo. Por isso eu aumentei o número de U's no muito. Eu fiquei bastante impactado, porque eu não esperava tão rapidamente que o Renato Paiva pudesse já... As pessoas gostam de usar isso, eu tenho gostado também, já colocar as digitais no trabalho. Porque apareceu, o trabalho dele apareceu muito rapidamente contra o Palmeiras fora de casa. Esse é um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E o Botafogo poderia ter vencido. Em algum momento, deveria ter vencido. Na reta final, poderia ter perdido também, eu sei. Não, mas se sai o gol do Flaco, a gente ia estar na segunda falando que foi injusto. Sim. Tudo bem que futebol não é justiça, mas injusto, sim. Mas assim,
A gente já tá falando, pô, o Botafogo perdeu, perdeu 3 pontos. Justiça ou injustiça, assim, o lance foi legal. Isso, claro, Poderia ter Talvez feito não seja gol. injusta a palavra, mas a gente ia falar que o Botafogo não... Deixou de ganhar o jogo. Não jogou pra perder. Não reflete o que foi o jogo. Tipo o Atlético e Grêmio, que foi um 2x1 pro Grêmio. Se tivesse terminado 4x1 pro Atlético, não teria sido nenhum problema. E que ontem as equipes produziram. até viu o Ricardinho do Bola de Prata colocando o Volpe como a segunda nota mais alta, né, da rodada, que não tinha terminado ainda, né? Mas mostra vai estar aqui daqui a pouco. Ah, é? A gente está elogiando, então, algumas equipes, né? Como a gente elogiou o Atlético, apesar da derrota, ou o Botafogo, apesar do empate. Elogiamos o Santos. Se quiser elogiar... Boa. Elogiamos o Santos. Numa frequência diferente. Mas se quiser elogiar o Mirassol, pode, tá? Também pode? Também. Foram 22 finalizações contra o Cruzeiro, ou 26. É porque aí também, que aí o Cruzeiro era um Cruzeiro meio seleção do Dorival contra a Argentina, né? 4 atacantes, 2 jogadores no meio de campo. Tudo bem que era o Mirassol, também não era a Argentina. Mas o Cruzeiro ainda vai precisar encontrar esse equilíbrio nesse novo trabalho do... É normal que seja. Porque no segundo tempo aí ele mudou, né? Aí entraram os outros jogadores no meio de campo. Mas aí também, assim, ganhou o jogo no primeiro tempo, né? Tá. Depois quase perdeu, mas ganhou, quase empatou. Mas... eu acho que vai precisar passar por um equilíbrio. Talvez eu repita as mesmas palavras do Botafogo. Só que eu acho que o Botafogo jogou melhor. Tá. O Botafogo e o equilíbrio foi maior também. Muito maior. E teve tem mais algum equilíbrio também. Então, mas a gente está nos campo, elogios, né? Alguma equipe nessa primeira rodada a gente pode falar que decepcionou? Foi mal, hein? Eu não achei não, cara. Não, né? Não teve alguém que... O Palmeiras me decepcionou, já falei isso ontem. Sim. Continuo achando a mesma coisa, assim, de todas as equipes. O Red Bull Bragantino decepcionou muito no primeiro. Exato. Não é que decepcionou, porque a gente também não tinha uma grande expectativa. Eu acho que essa decepção bate muito com o que você tem como expectativa. Né? Isso aí. Então, de certa forma, o Palmeiras decepcionou. Sim. De certa forma, Eu esperava um jogo melhor do Palmeiras. De certa forma, o Atlético decepcionou também, porque assim, criar e não fazer gol, você decepciona. São melhor Paulo criar. também. São Paulo em casa com o Sport. Exatamente. Tu que tem um pênalti no começo do jogo, né? Eu acho que de decepção em casa, você não vencer. O São Paulo, na teoria, vai brigar na parte de cima? Então, essa é uma São pergunta Paulo é também. decepção. Claro que a gente faz uma projeção aqui do que a gente acha que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. E uma rodada não pode, se a gente quer ser coerente com o que a gente acredita, não vai ser determinante para mudar. Mas a nossa avaliação muda em algo para alguma coisa depois de uma primeira rodada? Não, acho que ainda não. Então, eu acho que do Botafogo a minha muda. No sentido que a gente tinha dúvida de Mas como... você já tem mais certeza? Eu tenho mais segurança que o Botafogo vai ser competitivo esse ano. Mas... eu tinha essa dúvida no começo da temporada. Agora, depois do que eu vi na primeira rodada, eu não tenho mais.